Olá, irmãos, boa noite. Um prazer poder estar apresentando esse estudo, dando de continuidade a ele. Vamos continuar estudando dos versículos 73 ao versículo 80, do 73 ao 80, de Salmo 119. E vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e um pouco mais dos desafios que ela traz às nossas vidas. Eu vou estar lendo para os irmãos. Então, do versículo 73 ao 80, a palavra de Deus nos fala assim: As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. 78. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Versículo 80. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Então, irmãos, o título desse pequeno trecho seria, que eu estava meditando e pensei, seria a aflição e o consolo de Deus. Nós vamos ver, e é interessante que no trecho passado falou sobre a aflição, falou sobre o salmista passar no vale, né, dessa aflição, dessa tristeza, e ele falava no versículo 72, ele dizia 72, 71, ele falava sobre fui afligido, foi-me bom ter sido afligido para que entendesse os teus estatutos. Irmãos, as verdades que podemos tirar da palavra de Deus e os benefícios que ela nos dá são incontáveis. Nos versículos anteriores, como eu acabei de mencionar, nós vemos o salmista apresentando essa dor, esse sofrimento que ele estava passando, como algo enviado por Deus para o moldar e trazer o bem. Neste trecho agora, irmãos, o salmista nos levará a pensar na benignidade e misericórdia de Deus e o temor que nós devemos ter, pois Ele nos fez e nos conhece. Deus nos fez, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o seu problema, Deus sabe o que você está passando, Deus te conhece e Ele conhece cada parte do seu ser. Então, irmãos, nesses pequenos versículos aqui que vamos estudar, nós vamos ver os pedidos do salmista. Em primeiro lugar, dá-me inteligência, o salmista fala no versículo 73, ele diz: As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. O salmista está falando ao seu coração e dizendo: dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Nosso pedido, irmãos, deve ser igual ao do salmista, da mesma maneira como o salmista está pedindo, pois temos a necessidade de inteligência, precisamos de inteligência para compreendermos a palavra de Deus. Precisamos pedir a Deus que nos ensine mais e mais através do seu Espírito Santo, aquele que é o Consolador, aquele que nos ajuda a entender, ele nos cutuca, ele fala ao nosso coração, ele dá um empurrão e diz: pare, não faça isso, olha o princípio, olha aquilo. As verdades da palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos ajuda e nos dá a grande motivação a buscarmos a palavra de Deus, se nós estivermos dedicados e buscarmos de todo o nosso coração, né? E não vai ter, mais uma vez, né, falando, não vamos ter esse objetivo de buscar de todo o coração se nós não estivermos tendo contato com a palavra de Deus. Um comentarista disse o seguinte, eu achei interessante, ele diz: Deus nos criou para que sirvamos e desfrutemos a sua presença, porém, devido ao pecado, tornamo-nos inaptos para o tal, para
servirmos a Ele e desfrutarmos. E o comentarista continua: portanto, temos que buscá-lo continuamente por seu Espírito, para que nos dê entendimento, buscá-lo, como o salmista fala, dá-me entendimento, dá-me inteligência. E o salmista continua com seus pedidos, no versículo 77, ele diz: venham sobre mim as tuas misericórdias. Venham sobre mim as tuas misericórdias. Ele diz: venham sobre mim. E ele continua: para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Ele falou isso no versículo 77. O salmista, irmãos, aqui ele apresenta, ele pede o que mais precisamos de Deus. Pois se Deus não for misericordioso, nós seremos consumidos, irmãos. Se Deus não for misericordioso, vai acontecer algo ruim. Não é permitido o pecado entrar na presença de Deus, e por isso que Deus olha através de Cristo em nossas vidas, para assim ouvir nossa voz e atender nossos pedidos a Ele. Porque quando cremos em Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor, Deus olha a justiça de Cristo em nós e não a nossa própria justiça. A nossa justiça, irmãos, é mais suja do que o pano que se limpa as feridas de um leproso. Ele é colocado como trapo de imundícia. Olha só o que Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Ou seja, o escritor ali está dizendo: tudo o que nós temos, que achamos que é justiça, é imundo, é sujeira, não presta, porque pecadores não podem gerar justiça, pecadores não podem chegar na presença de Deus e colocar a sua própria justiça, porque a justiça humana é corrompida. Deus é o único justo, Deus é o único que podia mandar o seu Filho, e esse Filho, Cristo, era o justo de Deus, que através dele, do seu pagamento na cruz por nós, e nós crendo em Cristo como nosso suficiente Salvador, Deus olha a justiça de Cristo em nós, e Ele não olha aquele trapo de imundícia que nós temos. Ele nos faz nova criatura, e Ele só olha a justiça de Cristo em nossas vidas. Lamentações 3, versículo 21 a 23, lembrando sobre as misericórdias, e essas misericórdias que o salmista está pedindo: Senhor, traga as misericórdias, que as suas misericórdias venham sobre mim. Disto me recordarei na minha mente. Lamentações 3, versículo 21 a 23. Por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, irmãos, nós temos o grande privilégio de servirmos, de termos um Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, irmãos, nós vemos aqui o salmista, ele fala: para que viva. Ele diz isso. Será, irmãos, que estamos esquecendo que as misericórdias de Deus, elas não estariam, nós não estaríamos vivos hoje se não fosse pela misericórdia de Deus? Será que nós pensamos e lembramos disso a cada manhã, como o profeta falou, que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos? O salmista revela, irmãos, mais uma vez seu pedido a Deus, seu reconhecimento de que é dependente de Deus e que o seu prazer está na lei de Deus. Ele diz: pois a tua lei é a minha delícia. Ele vê o prazer na lei de Deus, ele vê um benefício e ele lembra disso. É um grande desafio, irmãos, para a vida daquele salmista e para nós também, saber que nós temos a lei de Deus ao nosso alcance, e por isso ele dá valor, ele diz que é delícia, é algo bom para ele. E o salmista ainda continua, irmãos, fazendo seus pedidos a Deus. Ele diz no versículo 80, seja reto o meu coração nos teus estatutos. Ele coloca esse como regra na vida dele, coloca como objetivo. Ele diz, seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Algo maravilhoso e interessante, irmãos, é
o pedido do salmista, para que Deus coloque retidão no seu coração, que o coração dele seja completo e cheio dos estatutos de Deus. Ele coloca e nos lembra mais uma vez daquele versículo: escondi as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. Que os estatutos de Deus estejam no coração dele, que ele não esqueça dessas maravilhas, desse grande benefício que é ter. E o salmista coloca seus olhos no que tem maior valor e o que tem o valor eterno. O objetivo, então, de termos os mandamentos de Deus em nossa mente é para que não pequemos contra Deus. O que a palavra de Deus também faz, amados, além de nos proteger contra o pecado, ela nos mostra uma saída. Ela também nos ajuda a não sermos confundidos por enganos que podem vir em nossas mentes. Nós somos bombardeados, irmãos, por pensamentos, somos bombardeados por coisas ruins, coisas que vão querer nos tirar o foco. E por isso nós devemos ter a palavra de Deus no nosso coração e lembrar que o salmista fez isso para que o coração dele fosse reto, pedindo a Deus que o coração dele fosse reto para que ele não fosse confundido. Então, irmãos, além desses pedidos que o salmista fez para Deus, nós vamos ver também a prova de que Deus nos consola por meio da sua palavra. Vamos ver no versículo 75 essa prova, que seus juízos são justos. Ele diz: bem sei, ó Senhor, que os seus juízos são justos. Os juízos de Deus são justos, ele ainda continua. E que segundo a tua fidelidade me afligiste. Assim, irmãos, como no trecho anterior, do versículo 65 a 72, nós vimos os benefícios das aflições na vida do crente e também que tudo o que Deus faz tem um propósito e uma instrução para ajudar e promover crescimento e maturidade cristã nessa caminhada que nós temos aqui. Tudo isso nós vimos nesses versículos, que o salmista nos apresentou, no versículo 65 a 72. O salmista, então, irmãos, nesse outro trecho que nós estamos estudando agora, fala das maravilhas do agir de Deus e sobre os juízos dele, o juízo de Deus e a sua fidelidade em o afligir para o bem. E o salmista sempre enfatiza isso, ele está feliz, ele sabe que Deus é fiel para o afligir, porque ele sabe que a aflição vai trazer um benefício para ele. Irmãos, um comentarista disse o seguinte, eu achei muito interessante, ele falou: contudo, é fácil reconhecer que os juízos de Deus são justos ou até quando chegar a nossa vez de fazê-lo. De confiarmos em Deus, de termos essa experiência de reconhecer que os juízos de Deus são justos. E o comentarista continua: todo o apoio, quando estamos submetidos à aflição, deve proceder da misericórdia e compaixão. As misericórdias de Deus são eternas, como a compaixão de um pai ou de uma mãe por seu filho. Elas nos alcançam quando não somos capazes de ir a elas. As misericórdias de Deus vêm até nós quando nós não somos capazes de reconhecer que Deus é misericordioso. Porque lembra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, amados, que os nossos corações estejam prontos para que quando chegar a nossa vez de passarmos por aflições, possamos lembrar que os juízos de Deus são justos e que Deus sempre será fiel para nos humilhar e também nos ajudar a levantar os olhos fitos a Ele, nos levantar e colocar os nossos olhos fitos nele. Sabe, amados, algo interessante para nós pensarmos que muitas vezes Deus precisa nos humilhar para olharmos para o chão. Deus precisa fazer isso conosco para que nós olhemos para o chão e assim tirarmos os nossos olhos do mundo. Nós olhemos para o chão, tirarmos os nossos olhos do mundo, para que nós possamos levantar os nossos olhos e olharmos somente para Ele, não olharmos para o mundo,
não olharmos para o mundo, olharmos para o chão, e então Deus nos fará olhar para Ele, para Deus, somente para Ele. E o salmista ainda continua, irmãos, falando dessas verdades, e ele ainda fala no versículo 76 que o consolo vem da palavra de Deus. Versículo 76 ele diz: sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Irmãos, essa parte e essa palavra benignidade é interessante porque diz complacente, generoso. E ele diz também, age com suavidade. Ou seja, Deus age com suavidade. Deus vai com cuidado para nos consolar. Deus não vai com bruto, com maldades para cima de nós. Deus vai com suavidade, com carinho, com cuidado. A verdade, irmãos, maravilhosa é apresentada aqui nesse versículo. Deus é benigno e compassivo e pode nos consolar. Pois Ele nos prometeu que nos daria a Sua palavra, Sua grande palavra, Sua verdade. Essa palavra é que nos conforta e podemos crer que sempre nos confortará. Sua palavra é viva e está em nós. Essa palavra, ela não voltará vazia, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus muda vidas, irmãos. Em Isaías 66, 13 diz: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Deus falando ao seu povo ali em Israel, mas esse mesmo Deus que consolou seu povo, o povo de Israel, o povo escolhido, ele também consola nós cristãos, crentes em Cristo. Ele consola da mesma maneira como uma mãe que vai cuidar daquele filho que está triste, está chorando, está vendo tudo de ruim na vida dele, não está conseguindo enxergar luz naquele túnel. É a mesma maneira que Deus vem e nos consola e olha para nós com amor e nos leva a olhar para Ele, vendo o amor dele por nossas vidas. 2 Coríntios 1,4 diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, irmãos, percebam como é mais profundo ainda a consolação de Deus em nossas vidas. Ele nos consola não somente para nosso benefício, mas para que outros possam ser consolados com o nosso testemunho e com o nosso exemplo, dando graças a Deus por nos ajudar e confiar nele e a nos passar e a nos ajudar a passar por aquela situação. Porque nós confiamos em Cristo para nos ajudar a passar por aquela situação, nós vamos ajudar outra pessoa a confiar em Cristo e a confiar na palavra dele para passar aquela pessoa por aquela situação, ver o consolo. A consolação é para atingir outros também que precisam ser encorajados, como você também foi encorajado. Deus usa sim pessoas para nos consolar, pessoas que foram consoladas por Ele, e aquele amor demonstrado por Deus para aquela pessoa que estava precisando de uma consolação vai transbordar para os outros também. Um comentarista disse o seguinte, irmãos, é interessante, ele diz que a vida é difícil e devemos aceitar da mão de Deus tanto as experiências agradáveis quanto as desagradáveis. Nos momentos sombrios da vida, a palavra é uma luz que nos mostra o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A citação do versículo 105, né? De modo que não tropecemos por trilhas erradas ou por caminhos errados. E o comentarista continua: temos o amor de Deus para nos consolar e as promessas de Deus para nos encorajar. Podemos não ter prazer nas circunstâncias, mas oramos pedindo que Deus use essas circunstâncias ou essas situações para propagar seu evangelho e glorificar seu nome. Que grande verdade, irmãos. E agora, irmãos, partindo para o final, alguns conceitos e alguns versículos que eu gostaria de frisar, falando sobre a prova de que o salmista ele amava a palavra de Deus. As provas que nós vimos em todos os versículos e nós vamos ver sempre enfatizadas em Salmo 119 é que o salmista ele ama a palavra de Deus. Versículo 74 ele diz:
os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Ele diz, tenho esperado na tua palavra. No versículo 77 ele diz, pois a tua lei é a minha delícia. O versículo diz, venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Ou seja, ele tem prazer, ele ama, ele dá valor. O versículo 78 ele também diz, mas eu meditarei nos teus preceitos. Ou seja, o versículo todo, vou ler para os irmãos, confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Irmãos, vemos todas essas verdades, podemos perguntar para nós mesmos, e essa pergunta é para nós, para você pensar, que temos feito com tantas promessas e cuidado de Deus por nossas vidas? O que temos feito com todas essas verdades, com tantas provas de Deus para nós? Sabendo que podemos confiar em Deus plenamente e permanecer no seu caminho tranquilamente, que possamos, irmãos, esperar e nos deleitar na palavra de Deus, que a nossa meditação possa ser os preceitos de Deus cada vez mais, a cada dia, que a nossa meditação possa ter e que a nossa meditação possa sempre ser que a palavra de Deus ela vai ser benefício. Eu preciso aproveitar dessa palavra a cada dia. Esse grande amor, irmãos, que o salmista vem demonstrando pela palavra de Deus durante todos esses versículos e todos esses trechos do Salmo 119, não tem comparação nenhuma com o amor de Deus por nós pecadores, irmãos. O amor do salmista à palavra de Deus não tem comparação com o amor de Deus por mim e por você. Que o amor de Deus, irmãos, nos constranja a cada dia para olharmos para a sua palavra, para a sua instrução e vermos seu consolo nas aflições. Que nós possamos lembrar disso. Que o amor de Deus possa transbordar em nosso coração. Que nós possamos olhar para Deus como Deus grande e amoroso em meio a essas aflições. Irmãos, também é interessante que o salmista ele tem um grande desejo de estar com os que o amam, que amam a palavra de Deus e que buscam os seus ensinos, os ensinos de Deus. Então nós vamos ver que o desejo de estar mais perto dos ensinos de Deus está presente no coração do salmista. Ele não só ama, mas ele deseja estar perto, mais perto dos ensinos de Deus. Ele fala também no versículo 79, voltem-se para mim os que te temem. Tamanho é o amor dele pela palavra de Deus, que ele procura aqueles que temem a Deus. Ele diz no versículo 79, voltem-se para mim os que te temem, que temem a Deus, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos, ou seja, companheiro sou daqueles que amam a tua lei. O salmista, irmãos, ele tem grande prazer de estar com os que amam a lei de Deus. Porque o que tem a companhia de pessoas que amam a lei de Deus e se dedicam no estudá-la, será mais e mais motivado a fazer o mesmo. Um comentarista disse o seguinte, irmãos, e é interessante o que ele falou. Ele disse, a censura infundida não fere e nem deve comover-nos. O salmista pede andar pelo caminho de seu dever. Ele pede isso e encontrar consolo nele. Valoriza a boa vontade dos santos e está desejoso de manter a sua comunhão com eles. Ele procura estar com os santos, procura estar com aqueles que amam a palavra de Deus. Então, irmãos, que a palavra de Deus possa ser o primeiro lugar para irmos em meio às aflições e que nossos corações descansem no consolo de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade e ela traz consolo aos nossos corações se nós buscarmos e procurarmos. Senhor, me ajude, estou passando por essa situação, me ajude a encontrar na tua palavra a solução e o consolo. Então, irmãos, mais uma vez falando sobre o versículo que diz, sirva, pois, a tua benignidade para me consolar. Essa é a verdade que o salmista apresenta, o salmista coloca no seu coração. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar. Que Deus possa abençoar os irmãos, que a palavra de Deus possa
transformar os corações dos irmãos para amar mais a palavra de Deus e a ter esses princípios guardados em suas vidas. Vamos orar para terminarmos. Então, oremos. Seu Deus, Pai, agradecemos por Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Agradecemos porque ela tem mensagens, ela tem instruções, ela tem tudo o que nós precisamos, Senhor. Ela nos ajuda a lembrar, Senhor, que em meio às aflições nós podemos confiar em Ti, Senhor. Que as situações que nós passarmos não nos derrubem, Pai, para fugirmos da Tua presença ou para longe da Tua presença, Senhor, mas para colocarmos mais próximos de Ti, Senhor. Abençoe os irmãos aqui, Senhor. Abençoe, Senhor, essa palavra que esteja desafiando os nossos corações como ela sempre tem desafiado. E oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Grande abraço, irmãos. Deus abençoe. Até mais.